Oi, oi, oi. Voltamos. Vou esperar o pessoal chegar um pouquinho. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. O celular silencioso, né? Como é que foi o dia de vocês? Como é que está sendo o dia de vocês, né? Tudo tranquilo? Ontem nós falamos muito sobre quem cuida, né? O cuidar do cuidador. Foi uma live extensa, foi uma live importante, impactante. Eu espero de coração que tenha mexido com a forma com que você pensa do cuidado de quem cuida. Tanto para você que é cuidador, cuidadora, quanto para você que é familiar de um cuidador, de uma cuidadora. Para você que é companheiro, companheira, vovó, né? Dessas pessoas tão importantes na vida dessas crianças, né? Desse amparo, desse porto seguro. Isso é fundamental, eu diria. E aí, gente, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a alimentação em si, né? Assim, a gente precisa... Vamos dar algumas dicas aqui, né? Vamos falar aí sobre o magnésio. O magnésio, gente, é um mineral anti-estresse. É com certeza um dos nutrientes que vai estar em maior déficit aí de quem é cuidador, cuidadora, tá? E também, mas ao mesmo tempo é muito bom porque ele é um dos que responde mais rápido quando suplementado, né? O magnésio, ele modula os receptores NMDA de glutamato. Então, quem é o glutamato ali, né? Neurotransmissor excitatório. Então, quando há uma deficiência de magnésio, a gente tem alguns sintomas importantes ali, ó. Insônia, dificuldade de adormecer, despertar noturno, ansiedade, sensação de alerta constante, mesmo quando não deveria estar, mesmo quando deveria relaxar, mesmo quando poderia relaxar. Tensão muscular, principalmente aqui, ó, pescoço e ombro. Cãibras, palpitações, aquela cefaleia, aquela dor de cabeça tensional. Uma irritabilidade desproporcional, tá? E aí, é fácil de suplementar, né? Não é difícil. Mas a gente tem boas fontes alimentares, tá? Chocolate acima de 70%, abacate, semente de abóbora, castanha do Pará. Gente, 1, 2 castanhas do Pará por dia é o suficiente. Sem contar que ela ainda vai trazer o selênio junto com ela. Espinafre, folhas verdes escuras, aveia, tá? Uma suplementação bem orientada de magnésio à noite pode ajudar uma melhora de qualidade do sono, assim, impressionante. Vitaminas do complexo B. Gente, complexo B é combustível do sistema nervoso. Ponto. Se a gente pensar sobre isso, a gente vai entender muita coisa, né? E o que a gente falou lá atrás? Que o estresse, o cortisol, ele consome as vitaminas do complexo B numa velocidade assim, ó, aceleradíssima. Principalmente B5, B6 e B12.
E o que a depleção dessas vitaminas aí vai fazer? Sem elas, como que fica o sistema nervoso central se ela é o combustível para ele? Se elas são, né, o combustível para ele? Dificuldade de lidar com o estresse. Quanto maior a dificuldade de lidar com o estresse, mais esse corpo vai depletar esse complexo B. Mais difícil vai ficar, entendeu? Entra num ciclo. E aí, gente, o ácido pantotênico, que é a B5, vamos dar um destaque para ele aqui, porque ele é cofator de síntese de cortisol pelas adrenais. Então, assim, no estresse crônico, gente, se você tem um estresse crônico, cortisol, quem é cofator para produzir ele? B5, ácido pantotênico. Então, o que vai acontecer? Vai consumir, né? Mas a gente tem estudos que trazem, tá? Que suporte de adrenal precisa de suplementação de complexo B. E dentre as fontes alimentares, a gente tem algumas coisas interessantes, que, por exemplo, o ovo, ele traz B5, B2, B12, mas além disso, ele traz colina, que é sensacional. Carnes vermelhas, fígado, feijão, lentilha também são boas fontes. E ainda como suporte adrenal, já que é livre, nós vamos fazer a formação de cortisol, a gente tem a vitamina C, né? E a vitamina C também é consumida muito rápido, gente. Muito rápido. E que, assim, que uma coisa que a gente precisa prestar atenção, que a vitamina C também está muito ligada ao sistema imune, sistema de cicatrização. Então, assim, imunidade baixa, infecções repetitivas, gengiva sangrando, dificuldade de cicatrização, fadiga. Isso tudo são sinais de depleção de vitamina C. E muito se fala, assim, em laranja, limão, são excelentes fontes, tá? Acerola. Agora, assim, 3 coisas que poucas pessoas lembram na hora de falar. 3 alimentos, tá? Salsinha, cebolinha e couve. São riquíssimos em vitamina C. Em quantidades pequenas, a gente tem grande quantidade de vitamina C, tá? Fala só de mais um, que é importante aí, que saiu até no JAMA. Ômega 3, ele não é só para sua criança, ele não é só para criança no espectro autista. Ele é para o cuidador. A inflamação crônica de baixo grau gera um alerta constante. E o ômega 3 tem um papel neuroprotetor, papel de regulação de humor, com evidências muito sólidas em adultos, tá, gente? Uma evidência científica, assim, fantástica. Entre EPA e DHA. E temos muitos estudos falando da importância do EPA. Fala-se muito no DHA, principalmente para as crianças, certo? Desenvolvimento neuronal, capacidade de aprendizado, Mas não. Nós vamos falar do EPA, principalmente em tratamentos de quadros depressivos em adultos. É excepcional o resultado. Se a gente juntar aí uma boa alimentação com uma boa fonte de ômega com probiótico, nossa, falar de probiótico aqui, gente, é falar assim. Eu não falaria nem de probiótico aqui. Eu falaria de biomaps, padrões moleculares associados a micro-organismos. Eu falaria de butirato, ácido graxo de cadeia curta formando barreira intestinal. Leaky gut, brain gut, lembra que nós falamos disso lá para as crianças? Também acontece na gente, tá? Isso é importantíssimo. Barreira intestinal, tirando o intestino permeável, diminuindo o cérebro permeável, mesmo na presença de um cortisol alto.
Eu falei para vocês que toda live eu ia acabar falando sobre eixo intestino-cérebro, né? Tá aí. Essa barreira precisa estar muito bem constituída. E hoje a gente tem, de uma forma ainda mais moderna, peptídeos para serem usados, quando bem orientados, para a reconstituição de barreira intestinal. Fantástico. Zinco. Nós precisamos de zinco para renovação de mucosa. Eu falei que eu ia falar só de um e continuei falando, né? As proteínas, gente. A gente está pensando em cuidadores que frequentemente vão comer o que dá, né? O resto que a criança não comeu, aquilo que sobrou. Mas a proteína ela é um alicerce. Proteína suficiente vai comprometer a síntese de dopamina e serotonina. Triptofano e tirosina são precursores desses neurotransmissores, lembra? E que a gente não produz eles, a gente precisa ingerir. Então, se a alimentação está deficitária, está ruim, está rica em carboidratos, está rica em ultraprocessados, está rica em alimentos de alto valor calórico e baixo teor nutricional, esses aminoácidos vão estar deficientes e a formação dos neurotransmissores, como consequência, também. Aí, tá? Então, assim, anticorpos. Anticorpos são células imunológicas feitas à base de quê? Proteínas. Então, a síntese de hormônios e de enzimas, manutenção de massa muscular, também vai estar comprometida. A hidratação, gente. Ai, falo nada. Às vezes a mãe chega no meu consultório às 6 da tarde, eu falo com ela assim, você aceita uma água, um café? Ou o pai, ou quem tiver. Às vezes a pessoa aceita e fala assim, nossa, eu não bebi um gole d'água hoje. Não bebi um gole d'água hoje. Sabe o que é uma dica simples? Coloca uma garrafinha perto. Toda vez que você oferecer água para sua criança, porque eu imagino que para a criança se ofereça. Toda vez que você oferecer para a criança, você toma junto. Tá? É uma estratégia boa. De fácil manejo, tá? E uma coisa, gente, que é importante é que para muitas dessas famílias, a hora da refeição é um sofrimento, né? A mesa vira um campo de batalha, a criança não senta, ela rejeita tudo que foi preparado, tem crise sensorial com cheiro, joga comida, chora. E aí os pais ficam naquela angústia, ou cria trauma, ou deixa o filho não comer, sabe? Então, assim, as refeições não precisam ser sobre comer. Vamos repetir? As refeições não precisam ser sobre comer. Como assim, Raquel? Elas podem ser sobre rotina, sobre segurança, sobre presença, sobre conexão. Esses valores, eles são alcançáveis quando a criança toca apenas em 1 ou 2 alimentos, mesmo que ela não coma nada do que você preparou. Estar à mesa juntos. Sabe? Crianças, muitas vezes a sua criança que está no espectro autista, ela precisa de previsibilidade para que ela tenha segurança e conexão para depois começar a comer. E é importante que a gente traga isso assim para gerar menos frustração. Pensa que você está preparando um projeto de previsibilidade. Ele sabe que em determinado momento ele vai sentar à mesa, vai comer ou não vai ser forçado, não vai ter briga, não vai ter desrespeito, não vai ter confusão. Em algum momento aquilo vai acabar e ele vai fazer uma outra atividade no mesmo dia, no mesmo horário.
Confiança, constância gera confiança, confiança gera consumo. Constância gera confiança, confiança gera consumo. Sem constância, dificilmente você vai chegar lá no consumo. Mas você tem que ter expectativas alinhadas. Alinhe suas expectativas para que a sua criança não sofra nem você. Raquel, mas ele não fica 20 minutos sentado na mesa. Tá bom. Ele fica 2? Ele fica 1? Então tá bom, fica 1, fica 1. Então vamos comemorar esse 1 minuto que ele ficou. Depois a gente aumenta um pouquinho. Ó, ficou 2, maravilha. Ficou 2 e não reclamou do cheiro. Mas ele ainda não comeu. Não é sobre, nós não estamos falando sobre comer, nós estamos falando em constância, em conexão, refeições em família, paz à mesa, um ambiente tranquilo, não uma guerra. Gente, se toda refeição vira a terceira guerra mundial, daqui a pouco você também não quer, não. Daqui a pouco você mesmo vai falar assim, não dou conta, tá cansativo demais, Raquel. Tá pesado demais. Eu escuto isso todos os dias da minha vida. Todos. E agora, gente, vamos voltar um pouquinho para você, né? Para você que é cuidador, cuidadora. Quantas vezes você comeu em pé? Quantas vezes você comeu andando? Quantas vezes você não conseguiu sentar para comer? Sabe, assim, e essas refeições em pé, correndo de lá para cá, no estresse, no caos, na bagunça, gente, essa é a maneira mais fácil de comprometer o processo digestório. Tá? Aumentar a compulsão posterior, perder o momento de pausa. Por que eu tô falando isso? Porque o sistema nervoso parasimpático, ele é responsável pela digestão eficiente. E ele só se ativa quando você está no estado de calma. Em estado de luta ou fuga, ele não vai fazer uma digestão eficiente. Esquece. Então, o que ele vai falar para o cérebro? Ou não teve uma refeição adequada aqui, não. Então, uma única prática pode resolver isso. Sentar para comer. Apenas sente. Não estou falando para você ficar 30 minutos sentada, não. Apenas sente. 5, 10 minutos. Mas não come em pé. Faça isso por você. Pode parecer uma estratégia simples, mas é uma estratégia que funciona, tá? Deixa eu ver o que mais. Essas outras questões aqui nós vamos falar depois. Faça uma rotina mínima viável. Aqui eu consigo, sei lá, comer uma banana de manhã, comer um iogurte. Faça. Eu consigo tomar uma torrada, comer um café e tomar um... Epa! Eu consigo tomar um café e comer uma torrada. Faça. Faça pequenos ajustes na sua refeição, no seu dia a dia. E uma coisa, gente, que é muito legal, e eu falo isso muito com meus pacientes, é o seguinte. Tem uma técnica que chama Meal Prep. O que é isso? Nada mais simples que preparo antecipado. E eu falo com meus pacientes sempre o seguinte: quem congela sempre tem. Quem congela sempre tem. Repete, quem congela sempre tem. O dia que você fizer vai fazer uma sobrecoxa de frango, normalmente você faz 4, faz 8. Deixa as 4 que você vai usar, congela 4. Um arroz pré-pronto na geladeira vai uns 4 dias. Vai cozinhar um ovo? Gente, não cozinha um, não. Cozinha 8. O ovo com casca, ele dura cozido na geladeira. E é um negócio que você pode até sair descascando e comendo. Apesar de que eu acabei de falar que não é para comer andando,
Mas você pode levar, tem um ovo cozido dentro da geladeira, você pega, põe numa vasilhinha, na hora que seu filho estiver na terapia, você está sentado esperando, você come. Chegou do sacolão, deixa todas as frutas higienizadas. A mesma coisa, você vai sair para levar sua criança numa terapia, pega uma fruta que já está limpa, põe dentro da bolsa. Isso faz total diferença. Tenha base, gente, molhos prontos, congelados. Molho com frango. Você vai fazer um frango, separa um pouco, deixa ali para você fazer um molho. Você fez uma carne moída, faz um pouco a mais e deixa um pouco também. Congela em porções. Tudo isso vai deixar o preparo do dia a dia ou daquele dia que está mais corrido, daquele dia que você fala assim, nossa, eu não dou conta, hoje eu não vou fazer nada. Não preciso, está pronto. É só descongelar. Congelamento de forma adequada não tem perda nutricional. Se você tiver alguém que te ajuda, peça para deixar uns 3, 4 tipos de legumes prontos para você fazer uma salada. Só misturar. Deixa o feijão congelado. Tá? E a gente tem arroz também, é muito bom. A gente tem até estudos que falam sobre diminuir índice glicêmico de arroz congelado. Sabe, assim, tem uma despesa de emergência. Que é isso, Raquel? É isso. Um frango congelado, uma carne moída, um molho simples, um feijão pronto, legumes branqueados, o ovo cozido. Isso eu chamo de dispensa de emergência, porque te tira do fast food, do ultraprocessado, das alimentações ruins, te traz paz porque você está comendo bem, vai fazer bem para a sua saúde. E vai te eximir de um excesso de demandas, que você já tem milhões, né? Então, assim, faça cardápios. Contrate um bom nutricionista para fazer um cardápio que seja balanceado e simples, se for o caso. Nós somos treinados para isso. E daqui ele fala, eu vou ter que pagar isso todo mês, eu já pago tanta coisa, Não, daquele ali, se você tiver um bom profissional, de um cardápio você deriva 12 para o ano inteiro. Facilita as suas compras, facilita a execução e tira aquele peso do, meu Deus, o que eu vou fazer hoje? Nossa, tô sem ideia. Não quero pensar nisso não. Nossa, tô tão cansada. Quando você tem isso pré-ajustado, você não perde, entre aspas, tempo. Sua cabeça não trabalha nisso. Tá? Então, assim, tem um cardápio, segue ele, né? Seja gentil com você mesmo. Peça ajuda. Isso para mim é uma dificuldade imensa. Peça ajuda, aprenda a pedir ajuda. Sabe? Pedir ajuda não é fraqueza. É reconhecimento que nenhum ser humano dá conta desse estresse tão profundo, sozinho. Ninguém foi projetado para fazer tudo sozinho, não, gente. A gente vive em comunidade, não é à toa. Tenha, na medida do possível, um suporte profissional para você. Tá? Quem quiser, depois pode me pedir aí, que eu vou te mandar um checklist semanal. Do básico, do mínimo para você fazer. Tá? Hoje foi mais rapidinho, mas foi, né? Grande. Gente, autocuidado é o que você consegue, não é uma lista gigante de um checklist de 459 itens, não. Autocuidado real é o que funciona para você. É o básico, é o mínimo que você consegue fazer para você. Amanhã, hoje nós estamos fazendo 7 dias já, hein, gente? Que legal. Fizemos uma semana de base de construção de conhecimento fantástica. Fantástica. Se você não viu,
tudo, volta, reveja, pega, porque essa semana nós vamos entrar assim, igual um furacão em nutrientes. E aí nós vamos entender muito mais coisa a fundo da nutrição no autismo. Amanhã nós vamos fazer uma live eu deixei até hoje uma caixinha de pergunta. Eu falei que era hoje, mas eu esqueci que eu tinha que terminar essa live de ontem, porque ficou muito extensa. Ficou cansativo. Inclusive para mim. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos... eu deixei uma caixinha, eu tô cansada hoje. Eu deixei uma caixinha de perguntas. Amanhã eu vou fazer uma live só de perguntas e respostas pra gente encerrar esse primeiro momento, esse primeiro bloco das nossas lives. E aí agora nós vamos para um segundo bloco de conhecimento mais aprofundado a partir de sábado, que vai ser muito bom. Eu acho que vai durar mais de 7 dias pelo tanto de coisa que eu já preparei. Eu acho que eu não vou conseguir falar tudo de cada um em 1 hora por dia. Talvez a gente precise de mais, mas não tem problema, eu já falei isso, que o importante é trazer conhecimento de segurança, com validação científica, com boas bases, para que vocês tenham conhecimento para chegar para o profissional que acompanha a sua criança. Falar isso e aquilo. Ei, Gi, obrigada, meu bem. Então, vamos ter muito conteúdo. Depois nós vamos falar sobre as dietas, né? Nossa, tem muita coisa. Se eu planejei 30 temas na minha cabeça, esses 30 já viraram pelo menos 40, mas eu vou manter esses 30 pra gente seguir a nossa meta. Amanhã a gente volta às 21 horas. Sábado, possivelmente, eu vou mudar o horário da live. Mas eu converso isso com vocês amanhã. Muito obrigada por estarem comigo mais uma vez. Estou muito feliz, estou me sentindo. Finalizar esse primeiro bloco do que eu... Ah, boa! Vamos falar sobre essa treta do uso do whey também. Muito bom, vou pôr aqui agora, ó. Peraí, segura aí. Senão a gente perde. Vamos falar dessa treta do whey. Whey protein. Tem muita coisa boa por vir, gente. Tô muito feliz, tô me sentindo muito realizada. De conseguir tá terminando com muito sucesso esse primeiro bloco de conteúdos, para a gente poder mergulhar, fazer uma imersão um pouco profunda, não tão profunda igual eu gostaria, mas profunda, porque eu falo que conhecimento, eu falo não, essa frase não é minha, essa frase é do Murilo Pereira, conhecimento é libertador. E toda mãe, todo pai tem direito a ter boas informações, para que tragam não só facilidade para cuidar de seus filhos, como segurança, né? A mãe e o pai, quando eles estão seguros, certamente eles vão cuidar dessa criança muito melhor. Combinado? Vejo vocês amanhã. Vamos sextar juntos? Gente, um beijo grande. Fiquem com Deus. Muito obrigada mais uma vez. Nos vemos amanhã com a graça de Deus. Beijo, beijo.